¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva clase de español aquí en Español Pro. Hoy día tenemos no es una segunda parte porque es algo que ya hemos visto varias veces, que son conectores. Pero hace un par de días atrás, en una de nuestras clases en vivo, hicimos algunos conectores nuevos, por lo menos nuevos para la mayoría de las personas que estaban ese día en vivo y me dijeron, estos conectores yo no los conocía. Y dije, voy a traer entonces más conectores. Los de hoy día yo no diría que son tal vez tan avanzados, yo diría que están en intermedio avanzado y que me propuse a mí mismo que sería mi clase más rápida de conectores. Entonces, espero não alargar-me muito, né? Não me estender muito. Mas, né, coisa de professor. A gente fala que vai ser rápido, mas talvez nem seja. Mas, enfim, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam estudando bem, que estejam com um certinho aí no seu cronograma, estudando, fazendo a sua parte, tá? Tendo exposição ao idioma, treinando seu vocabulário, melhorando sua gramática e por aí vai, tá? Não esqueça sempre de colocar aqui nos comentários aquele momento chave. Se eu falar aqui alguma coisa, você que está assistindo agora, se eu falar aqui alguma coisa que você fala, caramba, ainda bem que tá aqui ao vivo, aí você fala assim, já valeu. Ou coloca aqui, gostei muito desse conector, gostei muito dessa dica. Essa é a forma que eu tenho para, vamos falar assim, o meu termômetro para saber que tão útil esses conteúdos que a gente traz aqui toda semana são para vocês, tá? Então espero que vocês estejam me vendo bem e me ouvindo bem, mas aqui aparentemente está tudo ok. Eu vou trazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, uns seis conectores. Tem alguns outros, mas acho que pelo tempo vão ficar com cinco ou seis hoje. Alguns já são mais conhecidos, outros acho que nem tanto. E tem um que provavelmente você está usando errado. Então, fica até o final para você descobrir qual que é esse conector que talvez você esteja utilizando da forma errada. Tá bom? Vamos lá, número um. Vamos direto aqui para o nosso. Eu trouxe, obviamente, meu quadro aqui para poder ir escrevendo com vocês. E o primeiro que eu quero trazer aqui é um conector que sempre me traz muito hater. É um conector que sempre que aquele Reels começa meio que a viralizar de novo, é um Reels que me traz muito hater, onde eu falo sobre o conector de hecho. Por que, que ele me traz hater? Não você, né? Você é meu aluno. Mas é um conector que ele pode significar de fato, tá? Mas também ele pode significar aliás. Tipo assim, falando nisso, tá? E tem um Reels, né? Um vídeo que eu trouxe ali no Instagram, onde eu ensino ele. Eu pego um trecho, olha que louco, né? Eu estou ensinando espanhol a partir de um conteúdo nativo, que eu pego um trecho de um filme, tá dublado, eu coloco no Reels e eu ensino qual que é o uso que estão dando para esse conector. Mesmo assim, as pessoas vão, ah, mas isso aí não existe, isso aí nem todo mundo fala. Tipo, olha que doido. Eu estou mostrando, colocando provas de que é usado no espanhol desse jeito. E quando eu ensino, fala assim, não, mas não é tão assim. Aí de verdade não sei o que fazer com essas pessoas, porque ó, se eu como nativo estou falando que funciona, se tem um filme provando que foi dublado é porque funciona, se a pessoa mesmo assim fala assim, cara, isso aí acho que não funciona, não tenho muito o que fazer, mas ó, você que é aluno aqui com a mente aberta, que está aqui aprendendo, coloque isso na cabeça. De hecho, pode ser sim, de fato, mas também pode ser, aliás, falando nisso, por falar nisso, tá? Então, eu trouxe aqui algumas frases que eu quero colocar aqui no nosso quadro para que vocês possam visualizar, que palavra difícil, visualizar melhor esse conector sendo utilizado, tá bom? Por ejemplo, no hablo solo español, de hecho también estudio francés. No hablo solo español, de hecho también estudio francés. Eu não somente estudo espanhol, aliás, também estou estudando francês. Aliás, também estudo francês. Mas, de fato, também estudo francês. Os dois funcionam? Funcionam. Então, qual que é a questão do hater que eu falei? Quando eu falo assim que de hecho pode ser aliás, ele fala assim, não, de hecho é de fato. Não, também pode ser de fato. Então, cuidado para não se limitarem ao uso, no uso desse conector, tá? Então, o primeiro é de hecho. Coloque aí no seu caderno. De hecho pode significar de fato ou aliás, tá?
Estão comigo aqui? Estão... Eu sempre digo, né? Desliga as notificações. Não fica aí, tá? Se concentra aqui na aula. É muito melhor. Beleza? O segundo conector que eu quero trazer, y después eu quero ver um texto utilizando todos, tá? Pero el segundo conector que yo quiero traer hoy es tal vez el más conocido de hoy de la clase. Na aula passada eu trouxe um que era aunque, né? Que da aula, não da aula passada em data, mas da última vez que falei de conectores, acho que o conector mais conhecido daquele dia era aunque, né? Que é embora. O conector mais conhecido de hoy día tal vez sea este, que es sin embargo. Sin embargo, que significa porém, no entanto. ¿Ah? O por ejemplo, estudié mucho para el examen, sin embargo, não aprobei. Estudei muito para essa prova, porém, não passei, né? Não consegui passar nessa prova, avaliação. Avaliação, que em espanhol é evaluação, tá? Não sabia? Anota isso. Muda uma pequena palavra, mas muda. Tá? Evaluación para avaliación. ¿Ah? Me gusta el español, sin embargo, lo encuentro muy difícil en la parte gramática. Me gusta el español, sin embargo, lo encontro muito difícil na parte gramática. Eu gosto de espanhol, porém, eu acho que é muito difícil na questão gramatical. Tá? Questão, eu estou anotando aqui essas coisas que me vêm aqui na cabeça, né? Não estavam no script, mas é bom anotar. Questão é uma palavra que geralmente trago assim em espanhol. El tema, el asunto, una parte. ¿Tá? Existe questão, mas não é tão usado e é um pouco mais formal do que questão é em português. Então, de novo, estou trazendo a minha visão sobre essa palavra. Você pode abraçar ou ignorar. Trazendo informação, tá? A questão de não querer ir é porque tem isso. O tema de não querer ir, o assunto, entende? Então não é a questão de não querer ir. Um pouco formal, tá? E no Chile, por exemplo, vou falar pelo Chile, né? Não vou falar pelo todos hispanofalantes. No Chile, raramente se usa mais quando é tipo assim, uma questão de. Aí sim, por uma questão de honra, é uma questão de tempo, é uma questão de. Aí sim, é uma questão de. Agora, a questão em si, a gente usa mais o tema ou o assunto, tá? Se você não sabia disso, esse é o momento que você fala assim, já valeu. Se você não sabia dessas pequenas diferenças que podem acontecer com essa palavrinha em questão, tá? Maravilha. Sigamos aqui. Então, já temos de hecho, temos sin embargo. Vamos para el tercero. Aún así. Que hoje quero passar rápido. Quero, na verdade, que depois vocês saiam dessa aula e possam ir lá praticar ou com o assistente virtual para alunos de Espanhol Pro ou até mesmo no assistente novo que a gente está inaugurando dentro do curso. Agora, dentro do curso, se você entrou nos últimos dias, vai ver que tem ali embaixo um tutor Pro. O que é o tutor Pro? Ele está familiarizado com todo o conteúdo que já ensinei. Então, você pode perguntar para... Por isso que não sei se agora já funcionaria, porque essa aula que a gente está fazendo hoje, ainda depois vou subir na plataforma, aí o tutor vai aprender esse conteúdo para ele te ajudar. Então, é mais fácil já ir direto no assistente virtual da Espanhol Pro. O link está no grupo de alunos da Espanhol Pro. Tá? Se por algum acaso você está vendo essa live, por algum motivo você está vendo esse conteúdo e você não é aluno, não é aluna, e você quer começar a estudar com a gente, digo começar porque você não precisa ir diretamente para o plano completo, onde tem todos os cursos, aulas ao vivo e tudo mais. Você pode começar, por exemplo, pelo intensivão, que a gente sempre dá um desconto para quem vem de uma aula. Então, se você está vendo essa aula, você quer começar a estudar comigo, por exemplo, pelo intensivão, você tem um baita de um desconto, acho que 12 de... Eu acho que reais, tipo assim, R$19 por mês para estudar um bom conteúdo, tipo, acelerar bastante o seu espanhol, tá? Para isso, manda lá no meu direct, fala assim, assisti a sua aula e quero fazer o intensivão com desconto. E aí vou lembrar que você veio então por essa aula, você assistiu esse conteúdo, você gostou do meu jeito de ensinar, você gostou da metodologia e quer dar um próximo passo e estudar com a gente, tá bom? O terceiro conector, então,
Aún assim. Esse aún assim seria talvez a forma de falar em português, mesmo assim, tá? Ainda assim, mesmo assim. Então, por exemplo, lo vamos a utilizar en qué? Indicar una persistencia, por dar un nombre, ¿tá? Estaba cansado, pero aún así fue a la clase. Ele estava cansado, mas mesmo assim foi para a aula. Hace frío e aún así saldremos a comer. Tá frio, mas mesmo assim a gente vai sair para comer. Então, mesmo assim, aún assim, tá? Esse aún vai funcionar sempre quando também tiver um ainda. Então, ainda é aún. Mas não é todavia? Também. Mas não existe só essa forma. É isso que estou falando, gente. Ó. Conectores não é uma única forma de usar, não é uma única forma de aplicar. Conectores, eles servem para dar, vamos falar assim, movimento às minhas frases. Não é movimento a palavra que eu queria, mas ele dá movimento à minha frase. Tá? Se uma frase é de objeção, uma frase onde eu quero acrescentar informação, uma frase onde eu quero justificar, uma frase onde eu quero insistir, tudo isso eu faço através de conectores, tá? Dentro da plataforma a gente tem várias aulas. Semana passada a gente fez uma aula sobre isso. Hoje a gente está vendo de novo. Então, é importante, sim. Aliás, eu sempre digo que é importante que tenhamos uma planilha de vocabulário general. Ou seja, uma planilha em português. Aqui a gente escreve os verbos que a gente está aprendendo, escreve os conectores que a gente está aprendendo, a gente escreve expressões que a gente está aprendendo e depois o geral, tipo assim, adjetivos e substantivos, tá? É muito bom você manter uma planilha atualizada, porque se você consegue medir quantas palavras você está aprendendo por dia, por semana, por mês, e você consegue ter uma projeção de quanto você vai aprender em um ano, por exemplo. Lembrando que, uma conta aqui, ó. Lembrando que para alguém se considerar fluente no espanhol, precisa ir de 2 a 4 mil palavras bem aprendidas. Quando eu digo palavras, ali tem verbos que você tem que saber conjugar. Então, por exemplo, estou fazendo aqui a conta. Vamos colocar aqui 2.500. Vamos fazer um intermediário. 2.500 palavras. 2.500 palavras dividido em 6 meses. Em 6 meses. Isso dá 415 palavras por mês. E a gente divide isso 31, né? Do mês, dá 13 palavras por dia. Então, matematicamente falando, se você quer ter uma fluência, pelo menos tecnicamente falando, tá? Uma fluência em 6 meses, você deveria estar pelo menos aprendendo 13 palavras. E ó, não é aprender 13 palavras, tipo assim, eu vi 13 palavras, anotei, pronto. Não, é estudar 13 palavras. Às vezes vai ser um adjetivo, maravilha, fica por isso. Mas se quando for verbo, você tem que estudar esse verbo para saber conjugar. Não é só saber o verbo, é o verbo. Né? Então, matematicamente falando, para se tornar fluente em 6 meses, você deveria tirar um tempinho para estudar 13 palavras novas por dia. Vamos arredondar para 10. 10 palavras por dia. Então, tá aí. Que tão disposto você está a destravar uma fluência no idioma? Isso custar 10 palavras por dia. Dá vontade até de bom, quem é mais das antigas vai lembrar. Dá vontade até de retomar um desafio que eu fiz em 2018, se não me engano. Fiz meu primeiro desafio na internet em relação ao espanhol, onde eu ensinei um verbo novo todo dia. Um verbo novo todo dia. Tava lá no Instagram. Na época tinha que 2.000 pessoas seguindo, hoje são mais de 60 mil hoje. E aí eu ensinava um verbo todo dia. E tô pensando em retomar isso, sabia? Não só porque veio aqui no assunto, mas eu queria retomar isso em um formato de, não sei, como um boletim, tipo newsletters, né? Tipo, quem quiser receber isso, tipo, todo dia manda lá, verbo novo, praticando a pronúncia, colocando em prática numa conjugação. Que nem eu fazia em 2018, 20 anos atrás. Fazer.
Se vocês acham que é uma boa ideia, isso vai contribuir com os estudos de vocês, comenta. Quero saber. Comenta se vocês querem que eu volte com, de alguma forma, ensinar palavras novas todo dia. Principalmente verbos. Tá bom? Comenta aí ou coloca depois lá no grupo, comenta em alguma coisa no direct, no Instagram, para saber se vocês gostariam disso. Ok? Tercero, então, aún así, mesmo así. Vamos para el cuarto, es parecido. Es parecido, mas não é o mesmo, que é aún. Aún sí que significa mesmo si, mesmo que. Então, aquela coisa mais condicional, tá? Por exemplo, ó, tem um prato no Chile que chama guatitas. Que é tipo assim, as tripas do animal. Eu ué, gosto de comer isso. No comería guatitas aún si me pagaran por isso. Eu não comeria isso mesmo se me pagassem para fazer. Mesmo se, aún si, não é mesmo se. Aún assim, mesmo assim, nada disso existe. Por isso que quis trazer esses dois conectores, porque não existe essa estrutura de mesmo assim como mesmo se. Mesmo assim como mesmo assim, não existe. Mesmo que como mesmo que não. Aún que, tá? Então, tira esse mesmo, né? Esse mesmo do seu vocabulário, que ele é muito limitado o seu uso. Não como conector, a gente usa como quê? Como, por exemplo, temos o mesmo auto, ou seja, de semelhança, en realidad no es semejante, porque si el mismo es el mismo, para igualitario. Tenemos el mismo, viajamos el mismo día. Aí sim, el mismo dia como a gente vai viajar o mesmo dia, tá? Agora, mesmo como conector, mesmo como intensificador, não. Nossa, foi muito bom mesmo. Foi muito bueno mesmo. Não, gente, não existe isso, tá? Isso é portunhol. E se você tá aqui, você sabe que a gente luta contra o portunhol. Ah, nossa, Rubem, mas tadinho das pessoas que falam por... Tudo bem. Mas se você tá aqui e se você permanece aqui é porque você quer atingir um bom espanhol, não um portunhol, tá? Falar mesmo com outras coisas é portunhol. Ponto final. Vamos al otro ejemplo. Aún si estudias mucho, no es seguro tener una carrera. Aún si, mesmo se você estudar muito, não quer garantir nada. Né? Hoje em dia, este ejemplo lo puse por una noticia que estaba leyendo sobre la cantidad de trabajos que van a cambiar o incluso desaparecer por la inteligencia artificial. Mas, depois, aliás, quero trazer essa notícia numa outra aula que eu gostei muito, não só pelo conteúdo, mas também pelas palavras que eu vi aí. Gosto muito de ensinar espanhol com notícias. Tá? Vamos rapidamente al quinto. Ó, 20 minutos de aula. Acho que hoje eu vou bater meu recorde de aula mais rápida, não deixando de ensinar muito conteúdo. E esse daqui eu falei que é o maior erro dos brasileiros em relação a conectores mal utilizados, tá? Em português, se eu pergunto assim para você, e aí, como que foi o final de semana? Você vai responder assim, então, foi bom. Ou, então, cara, foi puxado. Ou, então, cara, foi tranquilo. Esse então, você talvez aprendeu que então é entonces. Sim, então, por exemplo, ó, é, já são, já são 2 horas da manhã, então acho que já vou para casa. Mira, ya son las 2 de la mañana, entonces yo creo que ya me tengo que ir a la casa. Sim, então, entonces. Mas, então, para introduzir uma coisa que eu vou falar, não é como para você concluir uma ideia, mas não para apresentar uma ideia. Ou seja, como estuvo o evento? Como que foi o evento? Não, foi bom, foi bom. Mas, entonces, não, 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 isso é portunhol também. ¿Ah? ¿Qué podemos decir? Ó, trouxe 4 opções para você.
¿Cómo estuvo el evento? Bueno, fue un evento de mucha información y mucha práctica. O, ¿cómo estuvo el evento? Não estou falando que foi bom. Estou introduzindo a minha ideia. Da mesma forma como você usa um então para introduzir, não para concluir. Você vai usar o bom ou bem, não querendo dizer que foi bom. Por ejemplo, ¿cómo estuvo el evento? Bueno, no me gustó mucho. Não quer dizer que foi bom. Tô utilizando o bom para introduzir, tá? O que eu vou falar, mas não para explicar que isso foi bom. Cuidado com esse. Muita gente usa. Então, foi um bom evento. Não, não, não. Portunhol, tá? Então escolhe um desses. Rubem, qual que você usa mais? Acho que eu uso esse daqui. Esse aqui eu uso mais. Esse aqui parece que mais Centro-América para cima. Tá? Falando aqui lembrado que eu ouço. Beleza? Y el último conector que yo les quise traer aquí hoy, entonces conector número 6, de lo más. De lo más. O que significa de lo más? É uma forma. Não tem uma tradução direta, já vamos ver, mas ele é um superlativo, ou seja, ele funciona para trazer mais. Ou seja, el evento foi de lo más increíble, foi de lo más práctico, muito, muito prático, foi de lo más lindo que eu he visto. Nossa, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Então, ele é um superlativo. Então, sim, se a gente pudesse traduzir, talvez seria um muito. Mas não fica com isso, porque não vai ser sempre usado como muito. Tipo assim, nossa, tenho muito trabalho para fazer hoje. Tenho de lo más trabajo. Não, aí não funciona, tá? Funciona com o quê? Com um adjetivo. Foi de lo más lindo, foi de lo más emocionante, foi de lo más demorado, enfim. De lo más. E aí eu pergunto, você sabia, você conhecia? Vai colocando aqui para mim nos comentários. Quero saber. Ok? Então tem aí 6 novos conectores para sua lista de conectores. Gente, se você não tem uma planilha de vocabulário no geral, né? Verbos, conectores, expressões e tudo mais, tenha. Precisa ter isso. Eu vou ficando por aqui. Meu recorde! Acho que é a minha aula ao vivo mais rápida. 23 minutos. Realmente, a hora que a gente... 25 minutos, vai. Mas com muito conteúdo. E o que você tem que fazer agora? Praticar, né? Pequeno gafanhoto. Leva isso aqui para o assistente, clica lá no link que tem no grupo de alunos, começa a estudar no assistente, pratica, pede exercícios, exemplos, depois faz conversação colocando em prática, enfim, faça a sua parte, seja um aluno, seja uma aluna proativa, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula, trouxe bastante conteúdo novo, bastante também dicas de estudo, que você possa aplicar isso. Nós nos vemos na próxima aula ou então no Instagram, lá nos meus stories, tá bom? Un fuerte abrazo, que tengan un excelente descanso y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.